ouvintes, estamos no ar com mais uma edição do Viver Bem Guaíba. Neste sábado, o nosso assunto é o transtorno do espectro autista, um diagnóstico que tem aparecido com mais frequência nos dados oficiais e também na prática clínica. Cada vez mais crianças, adolescentes e, mais recentemente, adultos vêm recebendo esse diagnóstico. O Viver Bem Guaíba tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Se você tem um CNPJ, pode ter um plano Unimed Porto Alegre. Acesse unimedpoa.com.br e consulte. Para falar sobre o tema com informação baseada na ciência e dados atualizados, o Viver Bem Guaíba recebe hoje a psiquiatra da infância e adolescência, a doutora Ana Soledade Greff Martins, professora da Faculdade de Medicina da URGS e do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutora Ana, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigada, Paula. Obrigada pelo teu convite e pela possibilidade de estar aqui. Perfeito. Vamos começar aqui a nossa conversa, doutora Ana. A gente tem ouvido falar cada vez mais em autismo, né? Para quem está em casa nos ouvindo, isso significa que existem mais casos hoje ou que estamos conseguindo perceber e diagnosticar melhor esses sinais? Muito boa a pergunta. E tem sido um tema, né, que tem crescido em interesse geral. E realmente os dados que aparecem nos mostram um aumento na prevalência. Os dados, quero dizer que são publicados, que as pessoas têm conhecimento, as notícias mostram esse aumento na prevalência, mas de fato muito desse aumento reflete um conhecimento maior da população, um acesso maior aos serviços de saúde, que ainda está longe de ser o que a gente gostaria, mas é muito maior do que há tempos atrás, a gente sabe. E houve também uma mudança importante na classificação diagnóstica. Isso se deu oficialmente por volta de 2013, quando a classificação americana, o DSM, né, que a gente usa como nossa referência na psiquiatria, foi publicada, a última versão dele, em 2013, e houve essa mudança, essa nomenclatura de transtorno do espectro autista. O que antes era chamado autismo e também a síndrome de Asperger. Tinha outras classificações, mas as mais importantes eram essas na versão anterior. Quando houve essa mudança para transtorno do espectro autista, houve uma compreensão de que casos que antes acabavam não sendo reconhecidos sob essa nomenclatura passaram a ser chamados assim, né? E, em muita medida, faz sentido. A gente vê que tem situações que a gente acabava encaixando em outros diagnósticos, mas que não era exatamente aquilo, e tem mais relação com o transtorno do espectro autista de fato, né? Então, a maior parte do aumento se dá em função de um maior reconhecimento e uma maior inclusão de situações que antes ou não estavam reconhecidas, não estavam vistas, ou eram enquadradas em outros nomes. Entendi. Quando então, buscavam. Quer dizer, se ampliou bastante, então, esse universo do diagnóstico. Isso. Ao mesmo tempo, a gente também tem uma difusão muito grande de informações, às vezes boas, às vezes não tão boas, né, nas redes sociais. TikToks da vida. Isso. E que também levam as pessoas a compreenderem determinadas situações como se fossem um transtorno do espectro autista e não necessariamente esse diagnóstico está correto. Acaba né? deturpando muito, né? E aí fica no senso comum e as pessoas acabam repercutindo isso de forma errônea, né? Isso. Quando olhamos para os estudos mais recentes, o que eles mostram sobre a prevalência do transtorno do espectro autista, né? Do TEA? Sim. Eu estou atualmente co-orientando um aluno que está fazendo uma revisão sistemática, uma meta-análise, um estudo bem robusto, sério, e com muitos dados, muitos artigos, e a gente está muito curioso. O orientador dele, o professor Arthur Cai, que é um professor da USP, mas que se formou aqui com a gente. E estamos muito curiosos para ver o resultado, porque a nossa impressão, usando essa metodologia séria, crítica e etc., é que não mudou tanto assim
quanto aparece nas estatísticas. A estatística que é mais divulgada, que é uma estatística do CDC americano, diz que a cada 31 crianças, uma tem um transtorno do espectro autista. Mas esse dado é um dado que é coletado de uma forma indireta. É medido em banco de dados, como se fosse o nosso DataSUS, assim, né? Então, a gente sabe já pela nossa revisão que esse aluno tem feito e pelas leituras que esse dado não é tão preciso, ele tem muitos vieses, tem muitos questionamentos. Ali. Isso. Então, nós vamos ter uma resposta mais quente, vamos dizer assim, em breve, né? Mas pelo que a gente imagina, os estudos anteriores mostravam 1% na população, né? E são já antigos, então acho que esse novo vai nos trazer algumas informações, mas não vai mudar tanto assim. Entendi. Quando olhamos para os estudos mais recentes, o que eles mostram sobre os números que ajudam a gente a entender a dimensão desse desafio para as famílias e para a sociedade? Existem alguns fatores que são apontados na literatura e os principais são a idade materna e a idade paterna. Então, o aumento da idade dos pais e das mães, ao serem pais e mães, tem uma relação concreta com esse aumento na prevalência. E isso eu acho que é importante porque a nossa vida, nossa cultura, acabou nos levando a um aumento na idade de ter filhos. E, de fato, né, biologicamente, o ideal seria muito anterior. Né? Claro. A palavra espectro aparece muito quando se fala em autismo, né? Na prática, o que isso quer dizer? Então, assim, os nossos transtornos psiquiátricos, todos, ou grande parte deles, têm relação com características que também estão presentes num desenvolvimento típico. O autista tem muita tendência a comportamentos repetitivos e rituais. Né? E quando a gente vê, todas as pessoas têm o seu ritual. Têm algum ritual, ou têm alguma rotina, um apego. Né? Exato. Então, a criação desse termo, dessa categoria, se deu em função da gente ver que tanto os mais leves, entre aspas, né? Mas aqueles, por exemplo, com a síndrome de Asperger, a antiga síndrome de Asperger, quanto um autista não verbal, que tem uma deficiência intelectual junto, que não fala, que não se comunica e que não tem interesse em buscar contato social, por exemplo, tem coisas em comum, né? E a gente consegue desenhar esse caminho. A questão, que eu acho que tem sido muito pensada pelos cientistas, pelos médicos, pelos clínicos em geral hoje em dia, é aonde que termina o espectro patológico, vamos dizer assim, né? Aonde que se passa ali uma linha entre o que não é doença e o que é doença. É muito tênue, né? Isso. E aí também vem toda a questão da neurodiversidade. Claro. Que é verdade, né? Tem pessoas que vão ter apresentações que chegam a ser um pouco exageradas desses sintomas, mas que não necessariamente elas próprias nem se consideram, né? E não chega a se configurar uma doença, uma patologia. Acho que talvez também isso tenha muita relação com essa questão de hoje dizer que muitos adultos estão sendo diagnosticados, às vezes aparecem atores, atrizes, estou dentro do espectro. Não é bem assim, né? Às vezes pode ser, mas às vezes não. Né? E a gente tem que pensar, assim, tem muita coisa que aparece na mídia também, que são questões sensoriais. Eu tenho muita sensibilidade a barulhos, eu tenho muita sensibilidade à etiqueta da roupa. E isso pode estar dentro de um quadro do espectro, mas não é um marcador maior de diagnóstico, né? Entendi. Ele é uma característica acessória, não é uma característica determinante para o diagnóstico. Entendi. Pensando nos primeiros anos de vida, quais são os sinais iniciais que mais costumam chamar a atenção dos profissionais e que os pais podem observar em casa? Então, muito importante essa pergunta, porque quanto antes a gente conseguir detectar que alguma coisa não está indo bem no desenvolvimento,
mais precocemente a gente pode adotar estratégias de intervenção e estimulação para que determinadas habilidades sejam desenvolvidas, né? Então, desde muito cedo, a gente consegue identificar que a criança não aponta, não fixa o olhar, não reage muitas vezes à chamada do seu nome, não compartilha a atenção, que é uma questão que a gente observa bem precocemente, a partir de uns 9 meses, mais ou menos, a gente já consegue perceber no bebê, que é, por exemplo, se alguém entrar aqui no estúdio agora, provavelmente a gente vai virar para olhar, né? O bebezinho, além de virar para olhar, ele volta a atenção dele para o cuidador ou para o adulto presente, para entender como é que a pessoa está interpretando aquela chegada ou aquele movimento inesperado, né? Então, isso a gente chama atenção compartilhada, que é essa questão de eu vi, tu também viste. Uma interação, né? Isso. Então, essa falta de atenção compartilhada é um sinal importante. A criança não apontar, como eu disse, né? Não mostrar coisas que ela está vendo no ambiente. Buscar consolo, muitas vezes, né? Se machuca e não volta para ser aconchegado, para ser consolado. Então, são sinais, a gente precisa ver, assim, tá atento às sutilezas da comunicação que não é só a comunicação verbal. Exatamente. Né? A comunicação verbal é importante porque é um marcador muito forte. Quando não vem a fala, é um marcador muito forte para a gente buscar alguma coisa. Claro. Mas antes da fala, a gente tem que ver todas essas interações essa comunicação não verbal. Não verbal, né? Ainda mais no caso dos bebês, isso, né? Mais isso, prematuramente, isso. assim. E que podem não estar falando, mas tem que balbuciar, né? Então, outro sinal importante. O olho no olho. Isso, né? contato Manter visual. Contato visual. E na parte da comunicação, que geralmente aparece primeiro como sinal de alerta. Dificuldades na fala, como tu já disseste, questão do contato visual, nos gestos e na interação com outras pessoas. O que mais a gente pode observar? São esses sinais, principalmente, que eu estou te mencionando, né? Eu acho que tem muito relato, esse de nós achamos que ele não ouvia, né? Muitas vezes as famílias vão já investigar a questão da audição, porque pensam que a criança não está escutando, ao mesmo tempo percebem que, mas aí se toca a música que ele é interessado, ou do desenho que ele quer ver, ele vai lá buscar, então quer dizer, escuta, né? Mas quando chama pelo nome, não responde. E eu acho que muito é essa pobreza de comunicação, do olhar, dos gestos, etc. A questão também do jeito de brincar, né? Como tu disseste, de interagir, de se relacionar com outras crianças também pode acender um sinal de atenção para os pais e educadores. Com certeza. Na escola, já na escolinha, na creche. Com certeza. Então, a gente começa a ver muitas vezes que a criança não está se integrando ao grupo, ela pode até brincar, mas ela tá brincando da mesma coisa que os coleguinhas, mas está brincando separado, né? Às vezes tem muita dificuldade na integração, de fato, né? E de manter o mesmo assunto, ou o mesmo comportamento. Ali, né? Claro que nenhum desses sinais pode ser tomado isoladamente como um diagnóstico. Quais são os principais critérios hoje, doutora Ana, para poder se avaliar? Então, nós temos 2 grupos importantes de critérios, né? O critério A e o critério B, dentro do DSM. Então, o primeiro é a questão da qualidade e ter um prejuízo na interação e na comunicação social. É interação e ou comunicação social. Então, eu posso ter, muitas vezes, o desenvolvimento da fala, até precocemente, e falar bem, mas eu falar sem conseguir estabelecer trocas com os outros, né? Eu falar sobre um assunto que me interessa e eu não conseguir ser recíproco numa conversa, né? Eu só quero falar do que me interessa e não faço um diálogo, não estabeleço, de fato, uma relação dialógica ali, né? Então, isso é uma das questões, o prejuízo na interação ou na comunicação social. E o outro critério, o segundo critério, são
a resistência a mudanças, a repetição, né? E essa repetição, ela pode ser tanto de movimentos, que aí a gente vai ver as estereotipias, que são aqueles movimentos que ficam sendo feitos com as mãos ou com a cabeça, com o corpo, de maneira insistente, repetitiva, até um assunto, né? Eu me interesso por mapas. E aí eu sei tudo sobre o mapa mundi, onde estão os países, as capitais e assim por diante. Aí vai esgotar tudo em cima daquele assunto. Em cima daquele assunto, né? Que pode mudar, mas em geral tem um tempo, pelo menos, que fica muito fixado num assunto só. Tá? E no meio disso, entre as estereotipias motoras e a repetição de temas, o interesse restrito que a gente chama, eu tenho uma série de outras coisas, né? Que é assim, preciso fazer sempre o mesmo caminho para um determinado local. Rituais e assim por diante. Os dados mostram que o diagnóstico de TEA é mais frequente em meninos. O que a ciência já sabe sobre essa diferença? Muito bem. Então, outra questão também polêmica e importante. Por um tempo, houve uma especulação e que não é totalmente descartada, do ponto de vista científico, de que haveria uma ligação entre o cérebro masculino, vamos dizer assim, e o autismo, né? Pensando que, desde sempre, as mulheres tiveram um papel social maior de socialização mesmo, de comunicação, de troca de informações, isso. E as mulheres conseguem ter outras vias dentro do seu cérebro mesmo, cerebral, né, de compensar, vamos dizer, alguma... essa socialização. Isso, alguma falha. Hoje em dia, a gente já tem uma noção de que talvez o quadro feminino seja menos perceptível, né? Talvez pelo mesmo motivo, por as mulheres conseguirem dar conta. Entendi. É de mais outras sutil, formas. né? Isso. Difícil de perceber. Isso. Então, a gente está começando a ficar mais ligado, né, entre quais são os sintomas, qual é o quadro que aparece nas mulheres. É importante a gente entender, para tudo isso que a gente está conversando, que nós não temos exames que nos comprovem. Sim, o exame de sangue, imagem, etc. Muitas vezes a gente vai buscar exames porque é possível que haja um quadro genético, por exemplo, é possível que haja um comprometimento cerebral, isso. Mas, em geral, a gente não vai encontrar. Então, a coisa fica muito no quadro que a gente observa, que os pais relatam, que a professora relata. Justamente, é um diagnóstico totalmente clínico, né? E aí, as descrições, desde sempre, os primeiros quadros descritos, que foram lá em 1940 pelo Kanner, né, um psiquiatra que trabalhava nos Estados Unidos, mas era austríaco. Os primeiros quadros, ele descreveu, a primeira descrição oficial do autismo, são 11 casos, onde a grande maioria, homens. 8 homens e 3 meninas. Olha só. Então, a gente sempre ficou mais atento aos homens. Todos os dados gerados estão mais em relação... São maiores em relação aos homens. Sim, quer dizer, não tem uma probabilidade, quer dizer, uma estatística que seria assim para... Tanto o número de homens, quantas mulheres tem? 4 meninos para uma menina. Mas no último censo esse que eu mencionei dos Estados Unidos, do CDC, aquele que é baseado em prontuários, já teve um pouquinho de mudança. Bem sutil, mas já teve alguma mudança. Talvez por ter também mais esse olhar voltado agora para as meninas, para essas pequenas sutilezas, assim. E quais comportamentos ou características do TEA em meninas acabam passando despercebidos com mais frequência no dia a dia? Até para os pais prestarem atenção. As meninas conseguem, o termo que se usa, mas se usa mais de forma popular e tem sido estudado, é o mascaramento, que seria assim, eu consigo perceber que as pessoas se olham. Então, por mais difícil que seja para mim,
eu vou tentar olhar, eu vou fazer um esforço. Claro que nada disso é consciente, claro, né? Então, as meninas conseguem mimetizar mais o comportamento esperado, digamos assim, né? Muitas vezes, elas identificam a líder do grupo e elas adotam as mesmas formas de se relacionar, de se vestir, de se comportar. Então, existe essa possibilidade delas, a gente observa que elas conseguem se adaptar melhor ao ambiente. Isso. E, doutora Ana, diante dessas observações, qual é o momento certo para a família procurar ajuda especializada, né? A gente ainda tem um atraso importante no diagnóstico, né? A maioria dos casos não são diagnosticados precocemente. Qual é a importância do diagnóstico precoce? É aquilo que eu mencionei anteriormente. É a gente poder intervir nessas habilidades, então as habilidades sociais mais básicas. O olhar, a alternância, agora é a minha vez de falar, agora é a tua vez de falar, né? Preparar a criança para interações mais efetivas, para maneiras mais efetivas de interagir. Então, essa é a importância da gente conseguir fazer um diagnóstico precoce. A qualquer momento, onde a gente veja que está acontecendo um prejuízo, quer dizer, meu filho não está conseguindo estabelecer amizades, ele não está conseguindo brincar no grupo, ele não está sendo convidado, por exemplo, para algumas atividades. Ou social, ele não está conseguindo se comunicar. Né? De fato, a gente está vendo que há uma dificuldade na comunicação. A gente poder saber o que está acontecendo é bom. Claro. Né? Como a gente vai lidar com isso? Tem várias maneiras. Tem situações em que, olha, a gente conversa com as famílias, né, no sentido de talvez abrir esse diagnóstico não seja tão favorável para essa criança, para o meio que ele está, etc. Então, cada um vai ter uma maneira cada família, cada situação, a gente vai poder ter lidar um manejo de maneiras diferente, diferentes. Né? Ter o seu tempo, né? E para quem está nos ouvindo e vive esse momento de dúvida ou investigação, como é que funciona a avaliação inicial para o diagnóstico de TEA em crianças e adolescentes? Muito bem. Essa questão acho que também é importante. Tem situações em que a gente recebe uma família, por exemplo, que está buscando a segunda, a terceira, a quarta opinião, porque às vezes eu entrei no consultório e em 5 minutos o médico me disse que o meu filho é autista. E aí, às vezes a gente tem que explicar que tem situações que em 5 minutos, até menos, a gente consegue perceber. Né? Claro, isso é quando há um comprometimento muito grande. Né? E esses casos, em geral, são crianças menores, porque a gente está visível, é visível. Né? Até pelos critérios que já existem. Pelos critérios, pelo comportamento, né, da criança que é nítido, pela experiência clínica, claro, né, que a gente tem. E, então, há situações em que isso é fácil de fazer rapidamente. Quando a gente está falando de adolescentes, de crianças mais velhas ou mesmo de adultos, se até ali a pessoa não recebeu o diagnóstico, a situação é bem mais complicada. E aí, nesses casos, de fato, não dá para a gente falar em uma consulta. Né? Então, a nossa preocupação tem sido, em função de tudo que hoje em dia se discute e os acessos que o diagnóstico tem dado para as pessoas em uma série de situações, que a gente precisa, nesses casos, de uma avaliação multidisciplinar. Né? A gente vai precisar da visão de outros profissionais. Né? Então, um neuropsicólogo, uma fono, uma terapeuta ocupacional, pessoas com experiência com o transtorno. Né? Não há instrumento, isso também é importante. Né? Quando eu peço avaliação complementar de um neuropsicólogo, eu estou pedindo o olhar daquele profissional. Né? E não apenas que ela me aplique testes, porque não há testes. Né? Isso. Então a gente usa os questionários, a gente usa o exame objetivo da neuropsicóloga, as testagens, a gente usa tudo isso, mas para construir uma visão clínica daquele caso. Claro. Né? Então não é que o exame vai nos dar como fosse
um exame de sangue ou Exatamente. um exame de imagem, né? Quer dizer, precisa de outras evidências, né? Isso. Doutora Ana, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. E no próximo bloco do Viver Bem Guaíba, seguimos conversando sobre o transtorno do espectro autista, avançando para os critérios de diagnóstico, os níveis do espectro e os caminhos do acompanhamento para crianças e adolescentes. Tudo que a sua saúde precisa, a Unimed Porto Alegre tem. Viver Bem Guaíba tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Tudo que a sua saúde precisa, a Unimed Porto Alegre tem. Hoje a nossa conversa é sobre o transtorno do espectro autista e seguimos conversando com a psiquiatra da infância e adolescência, a doutora Ana Soledade Greff Martins, sobre o tema. Doutora Ana, quando se fala em fechar um diagnóstico de autismo, o que os profissionais avaliam hoje? Quais são os principais critérios observados neste processo? Eu preciso ter alterações que sejam vistas desde o início da vida daquele indivíduo. Então, está escrito lá no DSM, mesmo que esse prejuízo não tenha sido evidente anteriormente, mas a característica estava lá. Né? Então, muitas vezes, a criança consegue estabelecer relações sociais até um momento. Depois de um momento, aquilo passa a causar problemas. Porém, o comportamento já estava lá. O comportamento, a dificuldade, ou de trocas, ou de contato, já estava lá. Tá? Então, a gente tem que ter uma história muito criteriosa dos anos iniciais, do desenvolvimento inicial. E, às vezes, para fazer um diagnóstico na vida adulta, isso também complica, né? Porque eu posso não ter um informante que vai me contar sobre como é que era naquele momento anterior. Claro. Posso não ter registros, mas ao mesmo tempo eu preciso ter esse interesse. Né, também. Até esse histórico familiar, como é que entra essa questão assim hereditária, né, genética? Então a gente sabe que existe uma relação genética bem importante, uma causalidade, assim, tem relação com características também dos pais ou de outras pessoas na família. A gente precisa saber, né, se existem. E é muito comum no consultório do psiquiatra da infância e adolescência, tanto nos casos de autismo quanto nos casos de TDAH, à medida que a gente diagnostica a criança, daqui a pouco um dos pais percebe, mas eu acho que eu também tenho ou essa condição ou características muito aproximadas. Né? Sim, porque a sintomatologia pode variar muito. Isso, variar na intensidade. Então, a gente sabe que existe uma interação ali entre genes, ambiente, múltiplos genes, mas tem uma base genética bem estabelecida. Né? A gente também escuta muito falar que o autismo tem diferentes níveis, né? Então, para a gente trazer um pouco aqui para os ouvintes, o que significa os níveis 1, 2 e 3 dentro do espectro? Então, essa é outra questão difícil, porque a gente precisava ter uma classificação de intensidade, em certa medida, para poder determinar até, né, que atenção aquela pessoa precisa, que tipo suporte, de... Né? Isso, então a solução a que o DSM-5 chegou foi esse dos níveis de suporte, nível de apoio, né, que a pessoa necessita para as suas atividades em geral. Então, se eu não necessito quase nada, se eu consigo ir para a escola, aprender, cognição, fazer minhas atividades de vida diária, etc., eu vou ser um nível 1 de suporte, né? E se, por outro lado, eu estou lá naquela ponta onde a minha comunicação verbal é muito ineficaz ou não existe, eu preciso de ajuda para fazer todas as minhas atividades, tomar banho, me vestir, etc., eu vou ser um nível 3 de suporte. No meio desse caminho, a gente tem uma gama de possibilidades e, às vezes, a pessoa, com relação a algumas atividades, vai ser nível 1 e, em relação a outras, vai ser nível 3. Né? Eu posso ser muito bom para fazer
tais e tais coisas e conseguir me resolver sozinho, e em outras situações eu vou precisar. Vou precisar de ajuda. Então a gente não tem ainda uma classificação funcional, vamos dizer, uma maneira de avaliar funcionalmente uma pessoa e poder concluir no que ela está necessitando de fato. A gente tenta fazer isso. Às vezes o papel da avaliação neuropsicológica complementar ou da avaliação de aprendizagem é nos apontar problemas onde a gente precisa intervir, mas também pontos fortes. Né? Isso é bem importante. Então, assim, aqui não está funcionando, mas aqui está funcionando. Vamos potencializar, estimular mais essa parte. Isso, para chegar onde nós precisamos. Então, as avaliações também têm esse papel, né, de nos ajudar a buscar caminhos. Aqui tem características positivas, pontos que estão funcionando. Isso é importantíssimo da gente destacar aqui, claro. né? Porque se tem tanto preconceito, né, doutora Ana? E ficar estigmatizando, né? Dizer que são pessoas com potenciais, como todas as outras pessoas, né? Então, poder desenvolver isso é uma pessoa atuante na sociedade, dentro, né, sim, das suas possibilidades e potenciais, né? Esses níveis também falam de gravidade, né? Ou ajudam mais a entender o tipo e a intensidade de apoio que cada criança ou adolescente vai precisar no dia a dia. Como é que os pais podem ser participantes, né, de todo esse cenário junto com os profissionais, com a equipe multidisciplinar? Uma das coisas que a gente sabe bem até agora é que a gente precisa de envolvimento familiar. Então, não importa se são 40, se são 20, se são 10, se são 2 horas por semana. Se a família estiver envolvida e comprometida, isso não significa ser terapeuta do filho. Claro. Né? Na verdade, quanto mais a gente consegue adotar maneiras de ajudar a criança no dia a dia, mais resposta eu vou ter. Então, por exemplo, o pai e a mãe têm que ser treinados, têm que ser habilitados para poderem interagir e estimular essas habilidades na criança. Então, eu vou dar comida para o bebê. Né? Olha para mim, vou te dar agora, conversa com a criança, busca o contato visual. Né? Muitas vezes a criança aponta, mas só aponta, né? Porque quer alguma coisa. Então, estimular tudo isso, o olhar, me diz o que tu quer, aquilo que a gente sabe com relação ao desenvolvimento da fala, né? Claro. Tem que estimular, mas também estimular essas outras características de interação, de comunicação o olhar, não verbal. O toque também tem que cuidar, porque muitos não gostam também, mas fazer um outro approach, né? Uma outra forma de se aproximar. E claro, os pais, eu sempre digo nas consultas, eu posso entender muito sobre autismo, mas quem mais entende sobre teu filho são vocês, né? Quem mais sabe de Joaninha é a mãe da Joaninha. Exatamente. Então vamos somar nossos saberes e vamos chegar aí a um denominador comum. Mas se não houver orientação dos pais, treinamento dos pais... Dos cuidadores, a gente já dizendo assim. Dos pais. Quando estou dizendo pais, estou falando... quem está perto da criança no dia a dia, né? Então, eu preciso da participação da família para ter efetividade, para ter resultado nas intervenções. Tenho colocado muito isso também, essa história de que entra na clínica e fica passando de porta em porta e o pai e a mãe nunca são vistos, nunca são orientados, não é uma intervenção que possa ter eficácia ou toda a eficácia que deveria. Quanto à participação da família vai ser decisiva, tu já tinhas comentado, né, que os pais e cuidadores têm que estar presentes, né, mas o que eles podem fazer em diferentes fases da vida dessa criança, né, porque daqui a pouco assim, né, menor, aí vai crescendo, quando ela chega na fase da adolescência, que fica mais rebelde, enfim, como é que ele pode ajustar, assim, esse manejo? É muito individualizado, claro, né, porque existe uma variação muito grande nas apresentações, vamos dizer assim. Então, de fato, vai ser difícil a gente ter uma orientação geral. Eu acho que o principal, assim, para qualquer pai, qualquer mãe de crianças e adolescentes, é estar sintonizado, é estar atento, né, com o que está acontecendo com seu filho. O que está aparecendo ali como uma dificuldade,
qual tem sido, poder pedir ajuda quando algo não vai bem, né? E às vezes essa ajuda vem do médico de família, como eu disse, né? Um aconselhamento também. E algo de buscar ajuda. E o outro papel fundamental que existe são as associações de pais, né? A gente tem que lembrar, isso é importantíssimo. Né? Isso. Então, várias associações de pais têm papel importantíssimo em dar apoio para as famílias, buscar alternativas. Eu tenho um aluno de doutorado que esteve visitando no início do ano passado um serviço na Espanha que foi desenvolvido a partir de uma associação de pais. O professor, o médico, psiquiatra, voltou dos Estados Unidos e foi contratado por essa associação, e eles construíram lá no País Basco uma rede que é, assim, excepcional no cuidado das pessoas, voltado muito mais para a conscientização da comunidade. Claro que existe a parte médica, de diagnóstico, acompanhamento, etc., e terapias, mas o ponto fundamental é o esclarecimento da comunidade, de tal forma que esses pais conseguem se organizar. Por exemplo, num final de semana, alguns tomam conta das crianças e dos adolescentes, e outros podem fazer uma viagem, descansar, né? Criaram uma série de residenciais terapêuticos. Então, quando a pessoa chega à vida adulta, né, tem possibilidade de morar num local onde vai estar assistido. E claro, estou falando as coisas mais ousadas assim, e legais que foram atingidas ali. Mas que, sinceramente, com o número de crianças que a gente tem com diagnóstico hoje em dia dentro das salas de aula e etc., se não houver esse envolvimento maior da comunidade como um todo, da sociedade como um todo... A sociedade tem que abraçar. Não tem como nós termos outra possibilidade. Não é, eu digo sempre assim, não é mais um caso de inclusão. Não temos mais que falar de inclusão. Exatamente. Estamos aí, né? Precisamos nos abraçar. Exatamente. E hoje como é que funciona, doutora Ana, assim, dentro das escolas, assim? Se exige que pessoas, profissionais habilitados para acompanharem, vamos dizer, as crianças com TEA. A gente fica muito preso, a meu ver. São leis, são regras. Então, a gente fica muito preso a um CID, né? As escolas precisam de um atestado e não é culpa delas. As regras que foram estabelecidas foram essas. Mas a gente acaba tendo que dar um atestado com a identificação da condição da criança. E, às vezes, dependendo do que está lá, tem direito a isso ou não tem direito. A um acompanhante, por exemplo, a um monitor dentro da sala de aula e assim por diante. Então, de novo, a gente não fica focado na necessidade individual da criança, a gente fica focado num CID. Num padrão, né? Isso. E pode ser que uma criança com TEA, acho que ficou claro aqui na nossa conversa, uma vai ter necessidades muito diferentes da outra. Como uma outra criança. Então, né? para alguns tem sentido ser monitor, para outros não tem sentido. E, infelizmente, está todo mundo amarrado nessa legislação, nessas regras, né? Então... eu me lembro, a gente teve um paciente há tempos lá no nosso CAPS, no Hospital de Clínicas, um menino com TDAH, mas com muitas necessidades de acompanhamento, e aí precisava de um monitor. E aí era assim, queriam que a gente colocasse um diagnóstico que não era verdadeiro, né? Vamos dar o diagnóstico de transtorno do espectro autista para ele ter um monitor? Não. Aí a gente fez todo um arrazoado explicando que, apesar do diagnóstico ser transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem tais prejuízos, tais complicações, precisa do monitor. Então, claro, se a gente tivesse outra forma de... Com certeza. Até porque as famílias têm dificuldade, a gente sabe, né, doutora Ana, de poder ter acesso para os seus filhos. Sim. Deixar numa escola, enfim, porque a vida continua, né? Além de todo esse suporte especializado, as crianças têm que ter acesso, né? Isso... E acaba acontecendo, na maioria das situações, que ou a criança não é cobrada, nada, mesmo aquelas que teriam possibilidade. Olha só, né? potencial.
de aprender e de estar desenvolvendo sua aprendizagem de uma outra forma. Eu sei que os colegas da educação sofrem muito, porque realmente acho que tem crianças que precisariam estar num ambiente especial, num ambiente próprio, vamos dizer, né? Uma sala de aula diferente até para poder aprender. Claro. Né? Mas o nosso sistema não está bom. Exatamente, tem que repensar, né? Muitas famílias relatam dificuldades para encontrar atendimento especializado. Uhum. Como é que funciona o atendimento para crianças e adolescentes com TEA no Hospital de Clínicas de Porto Alegre? Para trazer aqui informações, acho que seriam bem importantes. Nós somos bem limitados, na verdade. Né? De fato, nós temos um ambulatório de atendimento clínico e a gente está abrindo um ambulatório específico para diagnóstico de transtorno do espectro autista. Existe um ambulatório do serviço de neurologia, sobre o qual eu não poderei falar, porque eu não tenho muitas informações. Mas o nosso ambulatório é um ambulatório único de psiquiatria da infância e adolescência. Então, as crianças chegam nesse ambulatório e vão passar por uma avaliação psiquiátrica normal, né? A gente está estabelecendo esse serviço de pesquisa com uma avaliação mais aprofundada das condições dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, de uma forma geral, não apenas... No caso, seria, vamos dizer, a criança entrar dentro de uma dessas linhas que já tem estudos de pesquisa, que está aberto para poder ter acesso a esse serviço. Isso pelo site pode-se procurar? Ainda não estamos abertos. Ainda não estão, tá. Mas imagino que em 1 ou 2 meses a gente já tenha informações maiores para acesso. Mas aí sim, vai estar no site. No site do Hospital de Clínicas. Aí pode procurar ali, no caso, o serviço? Isso. Nosso programa de transtornos do neurodesenvolvimento. Tá? Mas nós não temos as terapias, né? A gente tem alguns estudos específicos de intervenção. Grupos de pesquisa ali que tem intervenções que, de repente, essa criança né, pode se enquadrar. E no caso, pelo sistema público de saúde, né? Como é que os pais, responsáveis, podem buscar uma avaliação e dar início ao acompanhamento? O Estado fez recentemente teve algumas iniciativas nos últimos anos, né? Verdade. Então a gente tem centros especializados, existe se eu não me engano, se chama CERTA, né? Então, em várias cidades do interior, aqui em Porto Alegre também. Então, a gente tem locais especializados para o atendimento de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Então, quer dizer, para começar, teria que, de repente, procurar uma unidade básica de saúde. Isso. Para poder ser encaminhado para o atendimento especializado e, eventualmente, chegar lá no CERTA, aqueles casos que têm indicação. Perfeito. E dentro da faixa etária hoje, qual é a que tem mais procura, vamos dizer assim, pro diagnóstico? Geralmente os pais percebem quando são pequenos, tem uma faixa etária que é mais prevalente? As pessoas estão mais atentas, estão prestando muita atenção nas questões de desenvolvimento, então a gente vê crianças pequenas que os pais estão buscando. Mas aí são esses casos, como eu te disse, que em geral a gente tem sinais mais claros. Às vezes não são questões de neurodesenvolvimento, óbvio, mas tem sinais mais grosseiros, vamos dizer, mais claros de que algo não está bem ali no desenvolvimento da comunicação. Na maioria das vezes a gente vê crianças um pouquinho maiores, né? Crianças de 7, 8, até a adolescência, ali, que vem acumulando uma série de questões... Às vezes tendo passado por outros profissionais e não tendo recebido uma série de diagnósticos, mas que não se percebeu que era um transtorno do espectro. Aí autismo. Também temos uma outra questão importante, que é assim, o que é mais descrito como associação, TDAH, né? O déficit de atenção e hiperatividade, muitas situações, a gente falou pouco aqui, mas a deficiência intelectual está associada, pelo menos 1/3 dos casos, né? A gente tem uma prevalência bem alta, bem alta. De deficiência intelectual, principalmente nesses casos de nível 3 de suporte. Então, acho que essas são as condições mais frequentemente associadas. Mas a gente também tem que entender que o que tem ali é um cérebro com um desenvolvimento diferente. A maneira que isso se
traduz para o exterior, a gente dá esses nomes. O que as evidências estão trazendo hoje, até em termos de diagnóstico, tratamento? O que está se evoluindo nesse sentido para esse acompanhamento dessas crianças e adolescentes? Muitas vezes a gente vai tratar essas condições associadas, vamos dizer, com medicações. A gente vai usar a medicação que a gente usa para o TDAH, a gente vai usar se a criança tem os sintomas de TDAH, pode usar medicação para questões mais de irritabilidade, de agressividade, assim por diante, né? Mas ainda estamos devendo bastante. E no caso dos adultos que a gente vê, a gente tinha comentado já antes, essa enxurrada principalmente nas redes sociais, eu tenho autismo, descobri que eu tenho diagnóstico. Como é que é feito isso no caso dos adultos? É aquela situação que eu te disse, que precisa ser muito, muito criteriosamente avaliada, né? Eu tenho pensado muito sobre isso e acho que a gente precisa institucionalizar de alguma forma essa avaliação multidisciplinar. Não dá para ser um profissional só avaliando, né? Uma pessoa, acho que faz muito sentido. Eu li uma vez um relato de uma jornalista contando que aos 40 anos ela teve o diagnóstico e que aquilo para ela foi muito importante porque ela era uma mulher que estava trabalhando, casada, com filhos e que ela pôde entender que não é que ela fosse uma pessoa sem limitações e que tivesse conquistado tudo aquilo com tanto esforço. Uhum. Ela pôde reconhecer que ela era uma pessoa que tinha conquistado muita coisa, apesar das limitações que ela tinha. Então, acho que isso é muito importante, né, para as pessoas poderem ter uma resposta. Não quer dizer, esse até pelo funcionamento, né? Esse diagnóstico importa, né? Mas o que importa? Às vezes a gente ouve essa pergunta, né? Então, para a pessoa, isso pode ser importante para entender, né? Olha, uma coisa que para mim era tão achava que era um defeito, né? E que não, era uma característica, né? Mas ao mesmo tempo, eu não posso levar um carimbo por algo que é uma questão de neurodiversidade. Exatamente. Né? São características. Todos nós temos características. Todos os seres humanos. Com certeza. Então, a questão do diagnóstico psiquiátrico ainda vai render bastante, eu acho, né? Para a humanidade. E eu acho que está se evoluindo também, né? Sim, se busca. Graças né? a Deus, eu acho que até as associações de pais e essa mobilização também, eu acho que isso aí é imprescindível, né? Quer dizer, a ciência andando junto com a comunidade, com apoio. Mas não tem como a gente ser psiquiatra e não ter reflexões filosóficas a todo momento. Né? Precisamos sempre estar nos questionando e tentando entender como é que é esse funcionamento. Semana passada eu reli o Alienista, porque eu pensei que nesse mundo atual, eu vi uma notícia que o Selton Mello vai filmar, que ganhou os direitos para filmar, e achei muito bom. Maravilhoso. Achei muito bom, que nós estamos precisando. Para repensar a sociedade em todas as esferas, isso né? Mesmo. Ter esse olhar isso mesmo. mais terno também, né? Para finalizar, doutora Ana, que mensagem tu deixarias para as famílias que estão vivendo a fase da suspeita ou no começo da investigação? A minha mensagem é que nada é sentença. Nada é definitivo, no sentido de que a gente tem um caminho para percorrer, de preferência junto com profissionais da saúde que possam acolher, explicar, conversar, tirar dúvidas e etc. Mas existem muitas coisas para ser desenvolvidas, oferecidas para cada criança dentro das suas características, como a gente falou. Então, é ter uma resiliência no sentido de lidar com incertezas, que afinal é da nossa condição, né, humana, mas entender que nada tá posto. E trabalhar nessa questão das potencialidades, né? Justamente. Não ver, acho que eu não gosto dessa palavra limitação. Justamente. A gente precisa entender o que temos ali de substrato e que caminho vamos buscar. Doutora Ana, muito obrigada
pela tua participação aqui e por nos ajudar a esclarecer um tema tão delicado, né? Com informação baseada em evidências, na ciência. Tu passaste de forma muito acessível para a população aqui. A tua contribuição hoje foi imprescindível. Muito obrigada pela oportunidade. Como eu te disse, é um prazer poder conversar e trazer essas informações sobre esse tema que eu gosto tanto. Teremos que ter outros encontros aqui para falar aí do serviço das linhas de pesquisa aqui, fazer um convite aí para a comunidade. Traz meus alunos também, que eu acho que tem muito a contribuir. A colocar. Tudo que a sua saúde precisa, a Unimed Porto Alegre tem. Se você perdeu algum trecho do programa, a entrevista completa estará disponível no Spotify do programa Viver Bem Guaíba. Tudo que a sua saúde precisa, a Unimed Porto Alegre tem. Conte com todas as nossas soluções. Viver Bem Guaíba volta no próximo sábado ao meio-dia. Obrigada pela audiência e até a próxima. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Na técnica, Jorge Brum e Luciano Vargas. Produção e apresentação, Paula Sá. Gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim. E direção geral de Claudinei Girotti.